Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E hoje é o acho que é o quinto dia do Festival do Rio 2014 e eu assisti a mais 4 filmes. O primeiro deles foi Garota Exemplar, do David Fincher, que é um filme absolutamente espetacular. É o tipo de filme que o Fincher tira de letra, que é um filme que depende de personagens racionais, inteligentes, em situações extremas, que exigem um raciocínio muito rápido, estabelecimento de estratégias. O Fincher, quando ele tem que lidar com personagens racionais e com tramas em que os personagens lidam com esse tipo de situação, esses são os melhores filmes do Fincher. Quando ele tem que tentar investir em emoção, como o curioso caso de Benjamin Button, não dá certo, porque ele não é o diretor para isso. E o Garota Exemplar é um filme absolutamente fascinante. À medida que você vai assistindo, as reviravoltas. Eu não quero falar muita coisa, né, para não revelar para quem não leu o livro ou não viu o filme. Mas a maneira como os personagens vão interagindo, como um personagem vai tentando superar o outro, as estratégias que eles vão estabelecendo para uma batalha basicamente na mídia que é travada para julgar a inocência ou a culpa do personagem do Ben Affleck. Aliás, o filme faz um comentário muito relevante sobre isso, como cada vez mais a mídia vem assumindo o papel de acusadora, júri, juiz e carrasco, julgando casos e pessoas na tela e da TV e nos portais e nos jornais e destruindo reputações. É um filme muito relevante tematicamente nesse sentido. Mas funciona basicamente, em primeiro lugar, e o mais importante, como um thriller. E traz atuações espetaculares, tanto do Ben Affleck e especialmente da Rosamund Pike, que eu vou ficar muito surpreso se ela não for indicada a alguns prêmios de melhor atriz coadjuvante no final do ano. Porque realmente é uma performance sensacional e um filme que se equilibra muito bem entre manter um ritmo envolvente, ao mesmo tempo desenvolver com calma toda a narrativa, que é uma narrativa bem complexa. A montagem do filme é uma montagem absolutamente espetacular e é um filme que realmente eu gostei muito. O segundo filme que eu vi no dia foi Whiplash, que também vai receber um lançamento no Brasil, porque inclusive já estava até com legendas em português, e é um filme com um ator jovem que eu gosto cada vez mais, que é o Miles Teller, e com o J.K. Simmons. Fazendo o Miles Teller faz um aspirante a baterista que entra numa prestigiada escola de música, e o J.K. Simmons é o mestre, o regente da principal banda dessa escola, e trabalhar para ele é um privilégio. Só que esse cara, na verdade, ele é um Sargento Hartman da música. Sargento Hartman é aquele personagem do R. Lee Ermey, do Nascido para Matar. E é um filme que equilibra muito bem também os momentos de humor, embora seja engraçado pra gente, mas fica claro que pros personagens não tem nada de engraçado. As explosões do personagem, do J.K. Simmons, inclusive são explosões cheias de homofobia, racismo, misoginia, mas para quem está vendo de fora e percebendo, claro, que é um filme, enfim, há uma certa liberdade para rir daquilo, mas o que é interessante é que o filme não ri daquilo. Para os personagens, o que ele diz é muito grave, é muito pesado. Ao mesmo tempo, a dinâmica entre esses dois personagens é muito intrigante, porque ao mesmo tempo que o personagem do Miles Teller tem uma admiração profunda pelo personagem do J.K. Simmons, ele também tem um pavor e uma antipatia cada vez maior. Ao mesmo tempo, o personagem do Miles Teller, apesar de ser o protagonista, não é um personagem unidimensional. Ele pode ser até um músico talentoso, mas ele é profundamente convencido, arrogante, presunçoso, e com isso a nossa relação com ele é uma relação cheia de ambiguidades, assim como é a relação com o J.K. Simmons. Sem falar que a sequência final do filme é uma sequência espetacular. E olha, faz muito tempo que eu não vejo um filme terminar, ir para a tela preta, né, o fade out final, de uma maneira tão perfeita. Gostei muito do Whiplash. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme chamado Corações Famintos, com um ator muito bacana chamado Adrian Driver, que está nesse filme muito ruim também com Daniel Radcliffe, será que? E até está bem nesse filme com Daniel Radcliffe, mas nesse filme ele realmente rouba a cena. Ele é o protagonista, aliás. Que é engraçado, se a gente fala qual é a história do Corações Famintos, é a história de um casal que você conhece, de uma maneira até divertida. O filme começa quase como uma comédia romântica. Eles se casam, ela engravida, e a partir do momento que ela engravida, a personagem dá uma enlouquecida, porque ela começa a ter um sentimento de superproteção em relação ao bebê que é excessivo. E o principal drama do filme é que ela se recusa a se alimentar direito esse bebê.
E então, se você parar pra pensar, você, pô, mas será que esse filme vai ser interessante? Um filme sobre um cara que tá sofrendo porque a esposa não quer alimentar o bebê? E não tenho dúvida, o filme é interessante, e não só interessante, mas chega alguns momentos em que o filme ele fica extremamente angustiante, é quase como se fosse um filme de terror mesmo. Eu até brinquei com meu amigo Lucas Salgado, quando o filme terminou, que assim, um título perfeito para esse filme no Brasil seria O Bebê de Roseréxica, porque é uma atmosfera realmente de pesadelo que o filme vai criando, inclusive até com um uso muito inteligente de lentes, usando lentes de grandes angulares com uma milimetragem cada vez menor, uma distância focal cada vez menor, o que distorce aquele universo e deixa os personagens e o universo deles extremamente angustiante. Gostei realmente muito do filme. E o último filme do dia foi de um diretor jovem que eu gosto muito, apesar de jovem, muito prolífico, que é um diretor canadense chamado Xavier Dolan, mas eu falo em português abrasileirado Xavier Dolan, mas o certo é Xavier Dolan, que é um jovem diretor que eu gosto muito, principalmente do segundo filme dele, Amores Imaginários, se não me engano é o título, que eu considero uma obra-prima, mas gosto do Lawrence Anyways, mais moderadamente, gosto muito de Tom at the Farm, gosto do primeiro filme, Como Matei Minha Mãe, se não me engano. É um diretor que eu gosto muito, e esse filme, o novo dele, o Mummy, é um filme, talvez esteja entre os mais fracos, ele não chega a ser ruim, mas é um filme bem regular, em que a estratégia narrativa que ele adota, que é de filmar usando aliás nem é 4x3 o que ele usa. Enfim, eu não consultei ainda, vou consultar antes de escrever a crítica, a razão de aspecto, mas é uma razão de aspecto que com certeza ela é menor que 4x3 com 33:1. Deve chegar ou deve ser mesmo 1:1. Que realmente um quadrado nos quais os personagens estão inseridos e que ajuda a mostrar pra gente como aqueles personagens têm limites realmente muito definidos, muito próximos, eles não têm um horizonte muito amplo à sua frente. E há uma sequência sensacional no filme, que é a melhor sequência do filme, quando o filme se expande para uma razão de aspecto maior, talvez, sei lá, 1:78 ou 1:85:1, mas se expande mais, e que é uma sequência de aspirações, vamos dizer assim, sem revelar muito, e que realmente é muito bonita essa sequência. E que já, inclusive, até justifica depois esse 1:1 ao longo do filme. Mas tirando essa estratégia narrativa, o artifício que ele usa, eu não posso dizer que os personagens são particularmente interessantes, ou a história é particularmente interessante, e o filme é bem mais longo do que o necessário para contar aquela história. Então é um filme que não me agradou tanto quanto os outros do Xavier Dolan. Falei bonito agora, né? Xavier Dolan. Então é isso. Então até amanhã, um grande abraço, bons filmes.